Muito bem, pessoal. Aula de hoje específico profissional de apoio escolar. Vocês vão perceber, né, que esse conteúdo ele está muito semelhante, tá, ao conteúdo da Banca Instituto Consulplan, tá certo? Então, nós temos aqui o edital da banca, mostrando que o conteúdo de profissional de apoio escolar faz parte desse conteúdo, né, nível médio técnico, onde na hora da prova vocês vão se deparar com 10 questões de língua portuguesa, peso 2. No próximo sábado teremos a aula da língua portuguesa com a professora Larissa, matemática que vocês tiveram hoje, né, o material já está no Drive, legislação que vocês tiveram segunda-feira, material e gravação já está no Drive, e a aula de hoje de conhecimentos específicos, peso 4. Então, a gente percebe que essa banca, ao contrário do Instituto Consulplan, vai priorizar esses conhecimentos específicos do profissional de apoio escolar. E aqui a gente tem, né, os conteúdos de legislação municipal, que começamos a estudar na segunda-feira, sendo que o ECA está aqui e nós veremos ele hoje, e os conteúdos específicos, né? São esses aqui que nós veremos também na aula de hoje, tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos já adentrar ao conteúdo dos específicos, né? Seguindo a ordem que foi posta no edital, a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil, a integração escolar, família e comunidade. E, mais uma vez, para quem entrou, né, agora, tá? Você vai entrar nesse link do Drive para ter acesso a esse material que foi adaptado para a banca RBO, né, com algumas dicas, referências bibliográficas e também exercícios, né, conforme a banca RBO, tá certo? Entrem com o e-mail que vocês fizeram a matrícula para facilitar o processo de liberação imediata, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o financeiro e tente fazer o acesso uma única vez, né? Com o e-mail certo, não precisa ficar mandando um monte de vezes, tá certo? Ok? Você entrou com o e-mail que foi solicitado? Né? Gente, é o que eu falo para vocês. Vocês têm que guardar qual foi o e-mail que vocês fizeram a matrícula, para facilitar as coisas, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para o financeiro. A importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil. Então, toda vez que nós temos, né, essa questão das bancas falarem sobre jogos, brincadeiras, vocês vão ficar atentos ao seguinte: sempre essa temática será vista numa perspectiva positiva, tá? O jogo, a brincadeira, nunca será vista na educação de maneira negativa. Então, é sempre positivo, tá certo? Então, o jogo como um processo de socialização das crianças, assim como as brincadeiras também, e, lógico, jogos e brincadeiras facilitando o desenvolvimento infantil, tá certo? Ok? Beleza? E aí, gente, o que é importante vocês ficarem atentos, tá? Nós temos alguns autores que são grandes nomes da educação, da psicologia, da filosofia da educação, e que eles vão falando sobre esse desenvolvimento, tá certo? E aí, o diferencial da banca RBO com a do Instituto Consulplan é que, ao cobrar esse conteúdo que está lá específico, eles fazem algumas menções de referências bibliográficas, o que é muito bacana e legal, para que a gente tenha um aporte teórico, referenciais balizados da área da educação. Então, assim, ó, essa banca vai ser mais comum do que do Instituto Consulplan, eles cobrarem coisas específicas de autores de livros, certo? Então, eu vou trazendo aqui para vocês para facilitar, tá?
Então, como a gente já viu anteriormente nas aulas, quem estava aqui se preparando para o concurso da Banca Instituto Consulplan, Piaget, Vygotsky e Henri Wallon são os grandes nomes da psicologia da educação, que fala da brincadeira como um grande processo para o desenvolvimento infantil. Então, uma criança que vai crescer de forma saudável, ela vai brincar, ela vai se envolver com jogos, tá certo? E a própria BNCC, quando ela vai falar dos campos, né, de experiências, das aprendizagens para as crianças, ela também vai tratar da brincadeira como um eixo, né, para a aprendizagem, tá? Então, aqui, ó, o que que nós temos que é importante? Jean Piaget, brincadeira como reorganização cognitiva. O jogo simbólico marca a capacidade de representação. Etapas de jogos sensório-motor leva à construção simbólica para a criança de regras. Tá? Então, para Piaget, a brincadeira tem um processo de aprendizagem, um jogo simbólico. Por que um jogo simbólico? Porque proporciona imitação, tá? A criança, ela vai, né, trabalhar com a ideia de performar, de imitar o pai, a mãe, imitar quem ela está ali, né, seguindo na brincadeira. O Levi Vygotsky, ele vai dizer que a brincadeira também serve como processo de aprendizagem quando ele trata aqui, ó, da zona de desenvolvimento proximal. Vocês sabem que toda vez que usar, né, ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, nós estamos falando desse processo de aprendizagem, tá? Então, brinquedos e jogos mediadores da internalização, né, do conhecimento para a criança. Ela vai introjetando ali a aprendizagem, né? Além de ter uma função social para Levi Vygotsky, a brincadeira, tá? Então, lembra que o Piaget ele vai mais para esse campo, né? Do biológico, no sentido mental, e o Vygotsky vai mais para o lado dos contextos, né, da criança, a cultura da criança, tá? Vai guardando essas palavras-chave. Por quê? Às vezes, a gente consegue fazer uma questão de concurso só com um entendimento básico de alguns autores e de palavras-chave, tá? O Wallon fala muito de emoções, de afetividade. Então, o Wallon, ele vai falar muito sobre essa parte relacionada àquilo que a criança vai sentindo brincando, né, jogando. Então, às vezes, frustração, raiva. Já viu que tem criança no começo? Ela não aceita perder, né? Ela fica emburrada, ela chora, né? Então, é importante a gente ir tratando, né? Regulando essas emoções da criança, além dela desenvolver motricidade e ter também, segundo o Wallon, a relação social. Agora, qual seria a palavra-chave do Henri Wallon? Palavra-chave, como todo mundo sabe, é a afetividade. É a questão, né, das emoções que são, né, mexidas, mobilizadas no ato da brincadeira, tá? Vimos a BNCC, que explora brincar como eixo de campos de experiência. Além disso, né, para Jean Piaget, a brincadeira vai trazer uma reorganização cognitiva, tá? Ela proporciona para a criança assimilação. Então, você já viu que às vezes você ensina para a criança a brincadeira uma vez, né? Na segunda vez ela está ali mais ou menos, na terceira já avançou um pouquinho, na quinta vez, vamos dizer assim, ela já está compreendendo, dominando a brincadeira, tá certo? Então, no ato de brincar, segundo Piaget, a criança exercitando e consolidando o que ela aprendeu, tá? Além de Jean Piaget ver a brincadeira como um jogo simbólico também, tá? Que marca a capacidade de representação, do faz de conta. Quando a gente fala de simbolismo, representação, nós estamos falando daquelas brincadeiras que a criança faz de conta, né? Que ela brinca, que é uma dona de casa, que é uma mamãe, que é uma médica, é até mesmo uma professora, entendeu? Então, são jogos, brincadeiras, faz de conta, imaginação, que começa a dar início ao seu pensamento representativo, tá certo? E aí,
vocês sabem, né, que o Piaget, ainda dentro da lógica dele, ele trabalha com processos de maturação, né, que são o desenvolvimento psicológico da criança. Então, ele vai dizer assim, olha, também ao brincar, a criança vai, né, performando um desenvolvimento para cada período, né? Então, quando ela está de 0 a 2 anos, que é o período sensório-motor, ela vai focar mais nos jogos de exercícios, com a repetição de ações motoras simples, tá? Então, é aquela famosa criança papagaia, que fica repetindo tudo, né? Então, ela repete o movimento, ela repete a fala, ela repete a dança, tá? O período pré-operacional, de 2 a 7 anos, aí sim ela já está dentro dessa lógica do imaginário, do faz de conta, ela consegue brincar de uma maneira mais complexa, tá? Período das operações concretas, aí ela já está apta a brincar e entender as regras, né? Essa compreensão de normas, de cooperação, né? De não bater no coleguinha, de tentar não ficar frustrada porque perdeu, aquela coisa que já fica mais acessível ao processo, tá? Aí a gente tem o Vygotsky, né? Lembra que a gente viu anteriormente, né? Que o Vygotsky, ele fala muito da zona de desenvolvimento proximal, ZTB, que seria, então, ZDP, tá? Que seria esse processo de mediação, né? Então, você tem aqui, né, o objeto do conhecimento, a mediação, no caso do professor, do adulto, tá? E aqui a criança tem a aprendizagem. Tanto é que a maioria das vezes que tem uma imagem para falar do Levi Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, vocês já repararam que é sempre uma... Eles colocam como se fosse uma ponte. Sempre tem uma ponte nas imagens, nos desenhos, tá? Então, ele conceituou a brincadeira como a principal atividade que impulsiona o desenvolvimento da criança. Dentro do jogo, a criança age como se fosse maior do que na realidade, realizando atividades que ainda não consegue fazer sozinha. Essa performance avançada dentro do jogo puxa o seu desenvolvimento real, tá? Então, no jogo, ela se sente capaz de tudo, tá? Brinquedos e jogos mediadores da internalização, que são, né, essa ideia que o Vygotsky vai falar muito sobre a representatividade de um jogo dentro de determinadas culturas, né? Então, existem brincadeiras que são específicas do Brasil, existem brincadeiras que são específicas da África, né? Então, são processos e ferramentas de símbolos culturais, as brincadeiras. Elas falam sobre um determinado contexto, sobre determinadas regras sociais, né? Brasil, que é diferente da Arábia, que é diferente da África, tá? E a função social do brincar. O Piaget vai defender, Levi Vygotsky vai defender muito que a criança, quando brinca, né, ela está socializando, tá? Então, por isso que ele fala que a brincadeira não é uma atividade solitária, mas sim uma prática social, é sempre uma interação da criança com o outro. E aí, vocês já viram que a BNCC fala muito sobre isso também, né? A interação da criança com o outro coleguinha ou da criança com o próprio adulto, porque a criança pode brincar com o adulto e aprende, e negocia, e coopera, e internaliza elementos da cultura, tá bom? E o Valon, as emoções. Sempre lembrar que para Valon, o que está em jogo quando a gente brinca no desenvolvimento de uma criança são as suas emoções, né? Então, ela vai expressar essas emoções, esses conflitos. Ai, tia, pegou meu brinquedinho. Ai, posso ir de novo? Aí ela não quer respeitar no começo, né? E cada um vai uma vez, e aquela repetição, né? Então, é tenso, mas é lidar com essas emoções, com esses conflitos, para que ela possa autorregular, né? Todas essas sensações e emoções que são despertadas durante a brincadeira. Além disso, ele vai dizer que jogar, brincar, né, para além das emoções, trabalha a motricidade, né, então os movimentos e a relação social também, né, da criança para com um outro, né, semelhante criança ou com um adulto, tá certo? Então, vocês têm aqui esse quadro, síntese,
que vai mostrando a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento dessas crianças, a partir do olhar desses 3 grandes nomes da psicologia da educação. E aí, gente, eu trago uma coisa diferente, né? Se você pegar e comparar os materiais, aqui, as referências bibliográficas da banca RBO, ela traz para, né, o estudo da importância dos jogos e das brincadeiras, o livro de Sônia Kramer, né? Então, esse livro, ele tem um apanhado de artigos que vai falando sobre o conceito infância, lembrando sempre que esse conceito vem no plural, seja no livro, seja nos documentos da área da educação brasileira, porque a ideia é pensar a infância, né, plural, né? Pensar a criança dentro de uma lógica das diferenças. Quando a gente fala que toda criança é igual, ela é igual em direitos, mas cada uma é um indivíduo, é um ser, né, construído, né, socialmente, e vai ter as suas particularidades, o seu desenvolvimento peculiar, lembra lá do ECA, tá? E aí, o que é que nós temos aqui, né? Essa educação infantil como primeira etapa da educação básica, que deve reconhecer a criança como sujeito de direitos histórico, né? E a obra, ela vai tratando a concepção da infância, a articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Então, é aqui também, né, que a gente tem uma preocupação com as transições, né? Então, a criança estava na educação infantil, né? E ela vai para o ensino fundamental. Então, esse processo de transição, ele precisa ser acolhedor, né? Ele precisa ser dialógico, para que essa criança consiga lidar com os novos, né, momentos, períodos, dificuldades, tá certo? E tudo isso, gente, vocês vão percebendo que as diretrizes curriculares do município de Uberlândia vai colocando, né, dentro dos documentos, vai colocando dentro da legislação de Uberlândia, ok? E aí, lembrar sempre, né, que ao falar dos documentos, da proposta de Uberlândia, né, seja nas diretrizes, seja no currículo de referência, né, seja naquele documento pedagógico de orientação, a criança é sempre protagonista, ela não é uma tá? Ela é protagonista do seu processo de aprendizagem, tá certo? E os professores precisam estar sempre aptos a lidar, né? Por isso que a formação de professores é importante para trabalhar, né, essas novas infâncias que estão imersas, né, nas TICs, que são as tecnologias, tá? Outra coisa, né, a importância da linguagem como processo de socialização, de aprendizagem. Inclusive, o Vygotsky fala muito sobre linguagem, tá? Então, é importante se atentar para todas essas referências, que você não precisa ler o livro, gente, não é sobre a leitura do livro. A gente está num processo seletivo, é sobre você ter feeling, né? Eu já falei para vocês que fazer prova também é um processo de malandragem, e eu vou mostrar isso daqui com as questões. Você está vendo uma coisa lá equivocada, errada, nada a ver, você vai marcar aquilo, gente, né? Você tem que ter expertise, tá? E aí, a BNCC, as diretrizes da educação infantil, que são as principais leis, né, que regem a educação, elas vão reconhecer o brincar como um dos eixos estruturantes da educação infantil, né, as interações e as brincadeiras, e elas estão, né, visíveis nos campos de experiência, né, como o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, né? Então, aqui a gente tem as relações, interações, corpo, gesto, movimento, a gente tem a motricidade, a gente tem as emoções, tá certo? Então, ao brincar, ao jogar, ao despertar essa ludicidade, a criança, então, vai desenvolvendo-se cognitivamente, que é a capacidade, né, de construção e desenvolvimento do seu raciocínio lógico, subjetivo, motora, né, que é a questão da motricidade, seja ampla, seja fina. Quando a criança brinca, ela vai, né, sabendo
performar isso, né? Esse contato, esse toque, a corrida, os gestos, o emocional, que ajuda na regulação afetiva, né? Que a criança vai lidando com esses sentimentos que vão surgindo, e o social, que é as regras, a cooperação, interagir com seus pares, tá certo? E aí a gente tem algumas diferenças que são importantes, né? O que é o brincar livre e o que é uma atividade dirigida. Então, quando a gente está na educação infantil, a gente sabe que vai ter momentos, a criança terá essa oportunidade da brincadeira livre, tá? Ela escolhe com que ela quer brincar, com quem ela quer brincar, então há um favorecimento da sua criatividade, da sua autonomia, da sua expressão individual. E a atividade dirigida, ela vai acontecer com a mediação do professor, do docente. Por quê? Porque há objetivos ali a serem explorados, né? Porque muitas das vezes a gente tem um erro, um equívoco de dizer assim, ai, na educação infantil não há avaliação. Mentira, ela tem, ela existe, só que na educação infantil a gente aprendeu, ó, educação infantil, a avaliação, ela é do desenvolvimento, é como a criança se desenvolveu internamente, com o outro, com os adultos, tá certo? Então, para isso, é preciso criar atividades com objetivos, tá certo? E como fica o papel do profissional de apoio? É óbvio, gente, que quando estamos falando de brincadeiras, né, de desenvolvimento infantil e do papel do profissional de apoio, nós estamos muito mais nos referindo às pessoas com deficiência, porque a gente já viu, já entendeu que na lei brasileira de inclusão, ao se tratar do profissional de apoio, ele está ali para promover, né, a alimentação, a higiene e a locomoção do aluno que tem, né, deficiência, seja ela qual for. E, nesse sentido, o profissional de apoio, ele vai garantir essa acessibilidade da criança para poder brincar, incluindo ela em qualquer atividade, porque eu não posso pensar numa atividade na sala de aula com alunos, né, que sejam da inclusão, né, esses alunos TCD, sem pensar numa brincadeira que os inclua, né? Então, não vamos errar. Teve gente que, ai, meu Deus, mas na prova falou de segregação e falou de outra palavra, mas segregação, segregar é separar, né? E separar dentro da lógica atual da educação é crime, né? Toda criança, né, todo adolescente que é pessoa com deficiência precisa estar junto, precisa estar incluído nas atividades. Apoiar a mediação e autorregulação da criança, né? Então, às vezes, dependendo, por exemplo, uma criança com espectro autista, né, pode ter uma frustração ali num processo de regras, de resoluções de conflitos em uma brincadeira, e ela pode agir de uma forma um pouco mais exacerbada, violenta. Então, o profissional de apoio está ali para ajudar. E, óbvio, registrar, né, as intervenções necessárias, como que foi a interação, porque depois tudo isso tem que aparecer lá no PDI, né? Então, todo aluno, aluna, né, a criança e adolescente que faz parte da educação especial, que faz parte da pessoa com deficiência, nós temos que fazer o seu PDI, tá certo? E aí, outra coisa, né, diferente do material do Instituto Consulplan, é que dentro dessa lógica das referências bibliográficas, a banca RBO coloca ali uma cartilha que fala muito sobre, né, a brincadeira, brincar é para todos. Se eu estou dizendo que brincar é para todos, eu estou introjetando aqui o conceito dessa inclusão, né? E aí a gente tem, né, essa cartilha de brincar que fala muito sobre um projeto realizado numa escola municipal de São Paulo, né? Então, equiparação de oportunidades. É o processo pelo qual os sistemas gerais da sociedade, como o ambiente físico, cultural, a habitação, os transportes, os serviços sociais e a saúde, as oportunidades educacionais de trabalho, a vida cultural e social, incluindo as instalações esportivas, recreativas, devem ser acessíveis a todos, né? Então, essa definição do conceito é adotado pela Organização das Nações Unidas, né? E aí falando que essa escola
adota esse conceito, tenta fazer isso para todos. Inclusive, você tem aqui, ó, uma profissional de apoio com né, uma adaptação, oportunizando essa criança a brincar com outros, né, com seus coleguinhas. Então, essa imagem, ela mostra a inclusão, ela mostra a importância do profissional de apoio. Então, esses fragmentos aqui eu retirei dessa cartilha. Então, não precisa desesperar, né? Então, o que eu considero importante que vai ajudar vocês no processo, eu fui colocando aqui. Então, a presença de profissionais de apoio, como estagiários, auxiliares de vida escolar e agentes escolares, foi considerada primordial para atender os alunos com deficiência. Veja, está usando terminologias, conceitos que é específico de escolas de São Paulo, tá? Mas é óbvio que nós entendemos que o profissional de apoio, ao qual fará processo seletivo aqui em Uberlândia, tem também essa responsabilidade, né, de ajudar a fortalecer e ampliar as estratégias, os recursos, as práticas pedagógicas que sejam inclusivas para que todas as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, né, transtorno do espectro autista, possa participar das aulas. Né? Então, precisamos de saberes práticos, como planejar as atividades, como escolher as brincadeiras mais adequadas, como criar um grupo de orientação prática, como organizar relatos de experiência, verbalizar, né? A professora, verbalizou uma professora, que o material tem umas pesquisas, né, com as professoras que estiveram nessa escola. Então, o maior desafio, segundo Silvana, é mudar o olhar dos profissionais. Quando se diz o aluno de inclusão, já há um preconceito, parece uma benevolência ele estar ali, explica. Por isso, a divisão da educação especial defende que é a escola que precisa se organizar para receber apoios, ter projetos e programas para acolher as crianças. Incluir deixou de ser responsabilidade só do professor especializado, é tarefa de todos, né? E aí, gente, não é um ato de benevolência, é importante que a gente entenda que é um direito, tá? E aí o material vai trazendo, ó, todas as etapas levam brincadeiras e a inclusão. Então, a importância da brincadeira, a importância, né, dessa metodologia do brincar para incluir todos e todas. E aqui, 3 pilares do currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil, que é a equidade, né? O que é equidade? É como se fosse uma justiça, uma igualdade, tratar os desiguais na maneira da sua desigualdade para encontrar o quê? Igualdade, tá? E aí a gente tem educação inclusiva, né, que são as adaptações, acessibilidade, e a educação integral, que é uma educação aqui que não é de tempo integral, mas que é em todas as dimensões humanas, cognitiva, motora, sensorial, enfim, tá? E aí a gente tem uma questão aqui da banca RBO, tá? Então, esse material foi construído com as questões que eu consegui achar dentro, né, da proposta da banca para o processo seletivo para a gente fazer. Então, aqui, ó, durante atividades diárias com crianças da educação infantil, o auxiliar de sala deve compreender que o desenvolvimento infantil ocorre de forma integrada com os aspectos afetivos, cognitivos, psicomotores. Considerando essa integração e o papel do auxiliar na promoção da aprendizagem e do cuidado, qual deve ser a sua principal postura pedagógica diante das crianças? Então, não está literalmente falando profissional de apoio, porque a gente não tem muitas provas da banca de profissional de apoio, mas ao fazer essa questão, você está treinando como profissional de apoio. Então, vamos lá. É o que eu sempre falo para vocês. Prova é ter inteligência emocional, respirar e ficar atenta aos peguinhas. Você leu o enunciado, foi fazer a questão. Aí você tem aqui, ó, direcionar o foco das atividades apenas. A gente já aprendeu em vários momentos comigo que questões que têm apenas, somente, nunca, sempre, está errado. Então, não pode ser essa questão, não é. Estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças sem considerar seus estados emocionais? Se a gente acabou de ver que brincar também leva em consideração a emoção, então não é esse. Restringir as atividades afetivas apenas. Restringir apenas. Não é, gente.
Não precisa ser. Gente, quando eu faço prova, eu nem quero ler o que está escrito. Eu já estou vendo que está errado. Não tem esse negócio, é igual pessoa racista, preconceituosa. Mas eu tenho amigos que são gay, mas eu tenho a minha cabeleireira Leila que é negra. Para. Não tem mais. Está errado, tá? Então, promover experiências que estimulem olha aqui como é diferente. Olha os verbos. Olha os verbos. Só de você olhar o verbo, você faz a questão. Direcionar. Escola não é engessada. Estimular. Beleza, legal. Só que aqui tem sem considerar. Não pode. Restringir. Escola não pode restringir. Promover experiências, né, que estimulem. Olha aqui, ó que gracinha. Respeite as diferenças. Lindo. Priorizar. Atividades de conteúdo formal. Escola não prioriza, não. Gente, são palavras que a gente tem que aprender a desconstruir do vocábulo, porque esse priorizar dentro desse contexto formal não existe. Conteúdo formal para criança, para educação infantil, sabe? Então só pode ser a letra D, certo? Então, questão 1, letra D. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Estão fazendo? Beleza. Próximo, que é da banca, tá? É aquelas dicas que eu falo sempre, tá? Você veio aqui, viu que é uma questão da BNCC, aí tá falando assim, os campos de experiência constituem-se como conjunto de situações que articulam diferentes linguagens, conhecimentos, aprendizagens, possibilitando as crianças a compreenderem o mundo e a si mesmo. Ó, então, aqui, criança compreendendo por meio dos campos de experiência. Com base nesse trecho, o papel do auxiliar de sala podia ser profissional de apoio, podia ser qualquer coisa. Lembra que eu estou fazendo questões da banca só para a gente aprender a fazer. Executar tarefas. Gente, isso daqui é educação tecnicista, executar. E técnicas e repetitivas, é isso. Por mais que aconteça nas escolas, a ideia não é essa. Priorizar, mais uma vez, priorizar atividades voltadas apenas. Não. Contribuir para a criação de experiências significativas, que articulem cuidado, linguagem, brincadeira, expressão, diferentes. Olha que lindo. Olha, tipo assim, a questão falando assim, olha que lindo, eu estou no mundo ideal, eu sou o mundo ideal da escola que não existe, uhul, me marque, tá? Controlar o comportamento? Não controla. Restringir, não restringe. Vocês estão vendo, gente? Tudo é malandragem. Você precisava ser um gênio da educação? Não precisa ser gênio da educação. É malandragem, tá? Então é a letra C, a correta, a bonita, a que você até pinga uma lágrima dos seus olhos, tá? Próxima, tudo isso da banca RBO. Gente, vocês sabem que eu falo a verdade mesmo. Se você ficar lembrando das coisas que acontecem na escola, você vai errar todas as questões. Durante uma roda de conversa, uma criança demonstra timidez. Essa banca gosta muito, viu? De estudo de caso. Vocês estão percebendo que, ultimamente, as bancas, quando estão fazendo questões da área da educação, elas estão trabalhando muito com situações, né? Então, demonstra timidez, evita contato visual e prefere brincar sozinho. Enquanto outra criança mostra entusiasmo, participa ativamente das falas e das brincadeiras. Então, a gente tem duas situações, uma criança introvertida, tímida, e uma criança que ela é o quê? Extrovertida, alegre, feliz. Considerando as áreas afetivas, psicomotora e cognitiva, qual deve ser a postura mais adequada do auxiliar de sala diante dessa situação? Então, qual é a postura mais adequada? Podia ser um auxiliar de sala, podia ser um profissional de apoio, podia ser o professor. Então, vamos lá. Repreender a criança? Gente, o sangue de Jesus tem poder, vai repreender por quê? Né? A criança está tímida, vai repreender? Não. Então, olha aqui, gente, só as palavras, só os verbos. Não. Ignorar, você não vai ignorar. Focar apenas, você não vai. Permitir que a criança tímida continue isolada. Você está de parabéns, só que não. Né? Você vai respeitar o movimento dela, mas você vai estar o tempo todo querendo o quê? Que ela caminhe para interação, para socialização, estimular a participação. Gente, eu precisei gastar tempo lendo todas as assertivas, eu precisei ficar me perdendo com palavras
Oh, meu pai, o que é aspecto afetivo? Oh, Senhor, o que é forma espontânea? Porque tem hora que vocês vão fazer a prova, vocês querem ser especialistas da educação. Não, gente, só que o verbo repreender não, ignorar não, focar apenas não, permitir que a criança tímida continue isolada. Não, não é legal. Eu tenho que ensiná-la, eu tenho que permitir que ela desenvolva. Então, só pode ser a última, estimular a participação da criança. Vocês viram? De forma acolhedora, gradual. Olha aqui, gente, não dá vontade. Eu tenho crise de riso quando eu preparo essas questões e vou colocando no material. Porque olha aqui, estimular a participação da criança tímida, de forma acolhedora, gradual, favorecendo vínculos afetivos e o desenvolvimento da confiança. Isso, gente, é muito lindo, mas é utópico, querendo ou não. Imagina você numa sala com 35, 40 crianças falando tia, 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 e aí você tem um aluno isolado lá, você vai dar graças a Deus que ele está isolado, que ele está tímido e ele não está te enchendo o saco. Vamos ser sinceros e sinceras. Mas na educação a gente vai dizer que não, né? Vamos ser sinceros, gente. É muita coisa para lidar. E aí fica parecendo que o professor, a professora, o profissional de apoio é um super-herói. Beleza? Vocês viram como as questões da banca não é difícil? As questões da banca é muito fácil, gente. Eu acho essa banca RBO bem conteudista, bem fácil em relação ao que vocês passaram. Eu acho que quem fez a prova do Instituto Consuplan, né, vai fazer rapidinho essa daqui. Integração escola, família, comunidade, a gente já aprendeu que está lá na LDB, né? Que é a incumbência das escolas por meio da gestão escolar, fazer essa integração, né? Chamar essa família, e quando ela faz isso, ela está cumprindo, ela está efetivando a gestão democrática, que é essa gestão coletiva, onde a participação da família, dos alunos, dos professores, da comunidade, na construção de uma escola inclusiva, bonita, bacana e legal, tá? Valorização da experiência extraescolar. É importante a gente entender, né, que segundo, igual, por exemplo, a gente falou do Vygotsky, né? Segundo Vygotsky, segundo essa galera da educação, a família, né, ela traz aprendizagens por meio da criança que são importantes. Óbvio que tem hora que é tragédia, né? Muitas das vezes uma criança violenta, preconceituosa, é porque os pais são. Vocês já repararam? A criança que grita, e chega a mãe na hora da reunião, ela chega gritando, né? E aí você já olha e fala assim, já sei porque Mariazinha é assim, né? Então, tem muito a ver. A BNCC também fala da importância da escola, da família, da comunidade, né? Porque vai trabalhar com todas as dimensões. Quando a gente fala de desenvolvimento integral da criança, gente, a gente está falando dessa questão da família, né? A criança traz essa bagagem da sua família, e por isso é importante dialogar com a família, para tentar romper com preconceitos, com estigmas, com os estereótipos, com a violência, né? Porque se a gente for olhar também nossos alunos, eles estão muito carentes de afetividade, de amor, porque estão vivendo cada vez mais imersos em lares, né, onde pouco se manifesta o amor, o carinho, o acolhimento, porque o pai e a mãe têm que fazer seus corres, né, tem que correr atrás para poder sustentar essas criaturas divinas, tá? E aí, gente, a gente tem projetos pedagógicos que a BNCC fala, né? Vocês já repararam também que muitas das reuniões das escolas giram em torno disso, de fazer projetos para os pais irem lá ver, né, o que, que o filho produziu, tá? Então, é muito relacionado a esse contexto. Só que a gente sabe que não dá certo, que tem muitas reuniões que os pais não vão. Quando vai um pai, é daquele aluno que não precisa, daquela criança que não necessita, né? Vocês viram que o governo do estado de Minas Gerais está querendo fazer todo um calendário letivo para o ano que vem, priorizando sábados letivos que sejam com a família. Vocês acham que isso vai dar certo? Eu acho que não vai dar. Mas a gente vai ver um monte de sábado letivo e com um monte de projeto voltado para a família. Essa é a nova tendência do governo de Minas Gerais, tá certo? Se preparem, 2026 teremos fortes emoções, tá?
Aí, tá vendo? É isso, gente. Essa é a realidade, tá? As DCNs também complementam a BNCC, falando dessa importância da família, principalmente na educação infantil, né, gente? Que é os primeiros passos da criança, longe de casa, socializando, aprendendo a ler, escrever, enfim, caos, né? E aí a gente tem os princípios, né, das DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, que falam muito sobre também entender essa família numa perspectiva plural, né, gente? As famílias não são todas iguais. Hoje a gente tem uma infinidade, né, de configurações familiares e a gente precisa saber lidar com essas, né, configurações, tá certo? E aí, óbvio, né, a banca, todo mundo adora Paulo Freire e traz ele, né, para essa discussão relacionada à família, né, quando ele pensa nessa relação dialógica, né, como ferramenta de transformação, como necessidade, né, de haver um entendimento mútuo, uma transformação. Inclusive, eu não sei o que está acontecendo, né, mas o governo, né, os representantes da educação de Minas Gerais começaram a ficar jogando Paulo Freire nos documentos e de maneira até mesmo descontestada. Vocês viram as novas... Galera, parece que a internet está dando uma travada. Estou vendo meio travada aqui. Vocês estão vendo direitinho? Tá. Não sei se vocês... Ok, obrigada. Não sei se vocês viram, né, que agora tem uma nova determinação, uma resolução do governo de Minas, né? O secretário da Educação mandou que é o trem, tá? O trem da aprovação. Vocês viram isso? Eu tive uma reunião terça-feira, né, que a gente viu essa resolução falando que a ideia é o quê? Passar todo mundo, gente. Porque o trem vai passar todo mundo. E eu achei até horrível, né? Porque usou uma expressão mineira, né, que os mineiros utilizam muito sobre, né, o trem para, né, banalizar o processo de ensino-aprendizagem e falar que a ideia é passar todo mundo, tá? Então, gente, o projeto político-pedagógico das escolas precisam conter, né, essas estratégias de integração de escola, família e comunidade por meio de escuta ativa, reuniões, protocolos de convivência e mediação de conflito, né, que está havendo muito. Inclusive, tem pais, mães chegando já dando soco na cara de professor, né? E de direção. Corresponsabilidade, né? Com atividades conjuntas, registros de progresso, redes de apoio, né? Para estabelecer essa parceria com a família, com os pais, ok? Aí, a gente tem aqui, ó, uma prova que foi feita em 2017, e olha, ela segue o modelo de estudo de caso. Então, a Secretaria Municipal de Piracicaba estabeleceu uma meta para 2017 e realizou uma campanha de matrícula, disponibilizando vagas a todas as crianças e jovens que estavam fora da escola. Dessa forma, o secretário acredita que promoveu aos pais desses alunos a possibilidade de cumprirem o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê. Aí você fala assim, misericórdia, professor, eu tenho que decorar o artigo 55? Não precisa, você vai ver que sem decorar você faz isso daqui, tá certo? E que, né, essas leis, elas falam muito sobre essa integração da família com a escola, tá? Então, de cara, gente, quando ele faz isso daqui, nada mais é do que, qual é a palavra-chave aqui? Matrícula. Se você for olhar aqui, ó, matrícula. A única assertiva que tem matrícula. Por quê? É um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo. Se ele está fazendo uma campanha de matrícula, o que ele está tentando efetivar conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente? A obrigatoriedade de matrícula dos filhos na rede regular de ensino. É isso. Não é porque aqui falou assim, ó, abriu para crianças e jovens, não se restringiu ao ensino fundamental. Não é sobre saúde e alimentação, certo? Não está falando dos princípios da educação. E não é sobre também princípio de igualdade.
é leitura, mas interpretação. Certo? É isso, gente. Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, questão 5. A participação da família no processo educativo do aluno deve ser entendida segundo a perspectiva da gestão democrática e das políticas educacionais brasileiras como, ó, uma ação complementar e opcional, não é opcional, então já não é essa. Uma responsabilidade exclusiva, lembra que não tem exclusividade, né? Exclusivo nada. Uma corresponsabilidade entre escola e família visando a aprendizagem, desenvolvimento e permanência do estudante. A gente não estava falando daquela palavra corresponsabilidade, corresponsabilidade? Então, assim, só pode ser a letra D. C, perdão, letra C. Uma atividade direcionada apenas. Lembra? Não tem apenas. Apenas nada. Depois vocês fazem de novo os exercícios, mas eu estou mostrando aqui, gente, como fazer a coisa de maneira, né, tranquila, rápida, assertiva, né, sem desespero, sem sofrimento, ok? Porque muitos de vocês já vêm nessa toada de ficar estudando, certo? Então, a gente só está rememorando e colocando aqui, né, meio que encaixotando esse conhecimento para essa banca RBO, que ela é diferente do Instituto Consulplan. Então, sobre educação inclusiva, vocês já estão cansados de saber. Quem tem aula comigo aqui, nossa senhora, vocês já estão assim, olha, não aguento a Aline mais dando essa aula. Mas olha aqui, o que que nós tínhamos antes, né? Quando a gente pensa lá, até o século XIX reinava a exclusão. É aquele filme 300, né? Jogando a criança do penhasco que tinha deficiência. Então, exclusão total. Aí, gente, nós vamos avançando para o século, né, 19, 20, aí começa a surgir algumas escolas específicas, né, aqui no Brasil, os meninos surdos e cegos, né, e aí a gente passa a ter segregação, separação. Se alguém for fazer prova e colocar e ficar em dúvida, mas é porque, igual aconteceu uma questão do concurso, eu fiquei em dúvida porque apareceu a palavra segregação, mas segregação não pode? Não pode. Não pode. Segregar é separar, é discriminar, é crime, tá? Integração, né? Então, a partir do século 20, 21, a gente começa a ter essa lógica, que é de colocar as crianças com deficiência juntas. Só que elas ficam aqui, à mercê da sorte e sendo muito mais responsáveis pela inclusão do que qualquer outra, né, ação da escola. Tá? Por isso que a integração não é legal. E a inclusão é esse paradigma de uma educação para todos e todas, não diz respeito apenas à pessoa com deficiência, mas a todas as diversidades, tá? E aí eu gosto desse quadro porque ele foca muito no que é integração, inclusão, porque tem gente que ainda acha que integração é bacana, é legal. Então, entenda o seguinte, ó, na integração, o aluno que vai se adaptar à escola, tá errado, tá? Na inclusão, a escola se transforma em prol do aluno, para acolher o aluno, tá certo? Então, isso que é legal, isso que é o certo, tá bom? E aí a gente tem aqui toda essa trajetória legal de leis, né, legislações, que vão trazendo o desenvolvimento da inclusão para o Brasil. Então, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela fala que a educação é para todos, que tem que garantir, né, igualdade de acesso e permanência. A Declaração de Salamanca, né, que inclusive caiu no Estado, né? É uma declaração que fala que todos os alunos têm suas necessidades especiais de aprendizagem, e essas necessidades especiais faz com que a gente tenha que ter um olhar às especificidades das crianças, dos adolescentes. A Convenção de Guatemala aqui, né, elimina as formas de discriminação, então, discriminar, né, a pessoa com deficiência passa a ser um crime. Então, discriminar aqui também tem a ver com separar, segregar, né? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão,
Essa daqui, gente, é uma das leis mais importantes, inclusive para o município de Uberlândia. Aparece muito, tá? No currículo de referência do município de Uberlândia, tá? Inclusive, às vezes eles podem pegar algumas coisas isoladas que estão lá nas diretrizes municipais. Foi o que aconteceu numa das questões da prova, tá? Do concurso. O Plano Nacional fala para a gente olhar para a educação especial como meta para a qualidade da educação. A Lei Brasileira de Inclusão, que é um avanço, é um marco, né? Que a gente começa a olhar para essa pessoa com deficiência e dizer, olha, é uma pessoa, ela não é portadora de deficiência. A gente porta arma, a gente porta celular, a gente porta uma caneta, mas a pessoa com deficiência, né, está intrínseco, né, essa deficiência enquanto parte fundante do ser dela, tá? Então, aqui é só um Ctrl+C, Ctrl+V, né? O ECA também vai falar da importância de abraçar as crianças com deficiência. A LDB tem artigos específicos sobre a educação especial, tá? Então, tudo isso aqui a gente já contemplou, a gente já viu. Agora, atenção quando a gente fala para essa lei de 2008, que ela é a espinha dorsal, tá? Da cartilha do município de Uberlândia, quando a gente fala de educação especial, tá? Então, vai trazer muitos elementos, tá? E a gente tem, inclusive, as próprias diretrizes da educação especial, né? Onde o público-alvo dessas diretrizes são os sujeitos da educação especial que vão ter o direito ao atendimento educacional especializado, que é a pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, tá? Os documentos, né, falam muito do AEE, preferencialmente, a palavra-chave, preferencialmente, na rede regular de ensino. Não é exclusivamente, não é apenas, é preferencialmente na rede regular de ensino. E quando a gente fala de AEE, a gente fala de duas matrículas, né? Porque a gente vai ter a matrícula do ensino regular e nós teremos a matrícula, né, para a utilização da sala de recursos. Por isso que a gente fala que o AEE tem a natureza complementar ou suplementar. É porque, às vezes, você pode ter um aluno que ele precisa, por exemplo, de um intérprete de línguas. Então, vai estar atuando lá na sala, junto com ele, né? E aquele que vai precisar de adaptações para compreensões de conteúdo para escrita. Então, vai lá para a sala multirrecurso, multifuncional, tá? Então, pontos chaves da legislação sobre o AEE é que não substitui o ensino regular, são duas matrículas, é obrigatório e gratuito, está no contraturno escolar, recursos multifuncionais são importantíssimos, principalmente o que a gente chama de tecnologia assistiva, que a gente já aprendeu, que é um conceito que fala sobre trazer funcionalidade. Funcionalidade, né? Então, tecnologia assistiva pode ser uma bengala, mas pode ser uma prótese, uma órtese, né? Pode ser aquele objeto que a gente chama de aranha, que ajuda a criança, né, com questões motoras a conseguir escrever. Pode ser uma lupa, tá? Acesso sem laudo, né? Então, há essa ideia de tirar essa palavra, laudo, né? Agora, principalmente quando a gente está falando de novas resoluções, novas leis, não precisa necessariamente passar por uma equipe, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala assim, quando necessária, a avaliação será biopsicossocial, vocês já aprenderam isso, e agora não precisa ter essa comprovação, né, para receber apoio escolar, tá? Recusa da matrícula é crime, viu? Recusar a matrícula é crime, beleza? E aí a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, trazendo o conceito de deficiência numa perspectiva muito mais ampla, né? Que é tudo aquilo que impede a interação
né, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência, né, para que ela tenha o exercício da cidadania, a questão de um sistema inclusivo, recusar a matrícula como um crime. Isso daqui tem sido muito utilizado nas provas de concurso, que é acessibilidade e adaptações. Aí a gente está falando de currículo, a gente está falando da aula, tá certo? Ok? E aí a gente entra na Lei Brasileira de Inclusão. Eu já falei para vocês também, a gente tem a aula lá no Drive da Maratona da Aprovação, que fala também sobre essa lei. O que é importante, né, é você lembrar que estamos tratando da pessoa com deficiência, certo? E a definição de pessoa com deficiência sempre pode aparecer nas provas de concurso, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva. E aí a avaliação, quando necessária, né, será biopsicossocial, realizada por uma equipe, né, de multiprofissionais interdisciplinares, tá? Então, um esqueminha aqui, né? Os direitos que as pessoas com deficiência têm são todos os direitos fundamentais para uma vida de qualidade, para uma vida digna. Então, direito à vida, habilitação, saúde, educação, moradia, trabalho. Lembrar que numa prova de concurso, né, por se tratar de cargos voltados para a educação, vai se explorar muito, né, a parte relacionada à educação. Então, é esse o conceito que você tem que mobilizar mais, estudar mais. Já falo para vocês sempre que o artigo 3 é aquele, né, que traz definições conceituais importantes. Eu acredito, né, que muito tem caído sobre a acessibilidade, tá? Então, a gente tem visto aí as provas cobrando a acessibilidade, que a acessibilidade é um conceito, né, que tem a ver com a condição de alcance da pessoa com deficiência de forma segura e autônoma, né? Ela por si só, sozinha, conseguindo, né, acessar os espaços da escola, né, o mobiliário da escola, certo? Os equipamentos urbanos no entorno da escola, as edificações da escola, o transporte, certo? As informações. Então, é um conceito bem amplo que tem sido, né, bastante mobilizado nas provas de concurso. Lembrar que desenho universal é a regra geral. Tudo que a gente cria, tudo que a gente pensa tem que ser para todos, né? Tem que ser para pessoas com deficiência, sem deficiência. Aqui, gente, tecnologia assistiva, né? Ainda há pessoas que têm uma certa problemática em entender o conceito de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, tá? É tudo aquilo, gente, que vai oportunizar o quê? Vai facilitar a convivência da pessoa com deficiência, tá certo? Por quê? Porque promove funcionalidade. Então, ela consegue, né, ouvir, ver, enxergar, né? Então, por exemplo, quando a televisão ela tem legenda, quando essa aula tem legenda, isso é uma tecnologia assistiva. Se a gente tivesse aqui também, né, a escrita da aula e depois adaptada ao braille, era uma forma de tecnologia assistiva também. Então, a tecnologia assistiva ela vai promover a funcionalidade, ela vai ajudar esse processo de inclusão social, tá? E uma coisa muito importante, não ofertar tecnologia assistiva é crime, tá? Então, as escolas precisam ter, né? E as barreiras, outra coisa que cai bastante, é entender que nós temos, né, essas barreiras aqui, ó, urbanística, arquitetônica, de transporte,
de comunicação, atitudinais e tecnológicas. Então, são 6 barreiras que pode trazer um entrave, um obstáculo, uma limitação na participação, no exercício da cidadania das pessoas com deficiência. Eu não vou ficar aqui, né, aprofundando isso, porque vocês já conhecem, vocês já sabem, né, esses conceitos, ok? Agora, o que também, né, vale a pena a gente voltar aqui só para você não esquecer, é que na letra da lei, ó, letra da lei, profissional de apoio escolar é aquele que atua na escola. E ele atua na escola junto com a pessoa com deficiência. Então, quando diz que ele vai fazer todas as atividades da escola, são atividades relacionadas a prestar serviços à pessoa com deficiência, ao aluno e à aluna com deficiência. Ele vai assistir a criança e adolescente com deficiência, principalmente no que diz respeito à locomoção, à higiene e alimentação, tá certo? Então, é sobre isso. E aí, a gente teve algumas polêmicas também, que algumas pessoas foram fazer a prova do concurso do Instituto Consulplan e estavam falando assim, não, mas o profissional de apoio, ele vai ajudar nas adaptações de materiais. Sim, gente, ele vai ajudar, tá? Ele vai ajudar em tudo que diz respeito à área da educação, né, que seja voltado para a inclusão, para a pessoa com deficiência. Ele não vai, né, ajudar no que diz respeito a fazer bandeirinha, bandeirola de festa junina, tá? Então, é sobre isso os equívocos. Ele não vai ajudar a ficar olhando o pátio, né? Ele tem que ajudar o aluno com deficiência. O foco dele é o aluno com deficiência, tá bom? Ok? Acompanhante é quem acompanha, pessoa com deficiência, e o atendente pessoal é aquele que vai prestar serviços básicos, tá? A pessoa com deficiência, né? Que também tem a ver, por exemplo, com a alimentação, com a higiene, e aí esse atendente pessoal, ele pode ser remunerado ou não, tá? Pode ser alguém da família ou pode ser alguém pago para isso, mas ainda não é uma profissão reconhecida por lei, tá? Outra coisa, a pessoa com deficiência não é obrigada a nada, ela não é obrigada a, né, colocar o carro dela numa vaga destinada à pessoa com deficiência. Ela tem o direito de colocar, mas se ela quiser, não coloca. Ela não é obrigada, né, a participar de um concurso público e pedir cotas. Ela não é obrigada, tá? Ninguém é obrigado a nada. A pessoa com deficiência terá igualdade de oportunidades, não sofrerá discriminação, né? Não está obrigada à fruição de benefícios de ações afirmativas, ela escolhe se ela quer, se ela não quer, tem que ser colocado a salvo de qualquer violência, né, por ação ou por omissão, e são considerados mais vulneráveis as crianças com deficiência, o adolescente, a mulher e o idoso, tá? Pessoa com deficiência tem direito a constituir família, tem direitos sexuais, reprodutivos, tá certo? De conservar sua fertilidade, de exercer o direito à família, à convivência familiar, a ter o direito da guarda, da tutela, da curatela, de adotar, enfim, tá? Ok? E aí a gente passa a olhar, né, também para os aspectos relacionados à educação especial inclusiva dentro da cartilha do município de Uberlândia, né? Então, a gente já estudou isso daqui, e a cartilha, né, das diretrizes municipais da educação especial de Uberlândia fala muito sobre esses aspectos do acolhimento à pessoa com deficiência, eliminação das barreiras, a gente viu que são 6 barreiras, a acessibilidade, que está muito em alta, né, que é estabelecer esse processo no qual a pessoa, né, vai usufruir da escola, né, com segurança, com autonomia, né? Então, é a possibilidade de alcance e flexibilizações e adequações que o profissional de apoio pode sim realizar e fazer. O profissional de apoio pode ajudar, né, a construção do PDI, tá? Fazer aquele documento,
que fala sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente com deficiência, tá? E aqui, os tópicos relacionados às flexibilizações dos objetivos de aprendizagem, dos conteúdos, né? A gente tem flexibilizações dos métodos de ensino, da organização didática. Às vezes, a gente tem pessoas com deficiência na sala de aula, a gente nem dirige a palavra, porque ele está com um profissional de apoio, e aí a gente acha que a gente não tem que dar bom dia, não tem que falar com essa criança, tá? Os materiais, então, trazer materiais que tenham as informações de maneira mais acessível ao entendimento daquela criança com deficiência, com espectro autista, até mesmo quando a gente pensa, né, nas avaliações. É importante, né, fazer ajustes, flexibilizações, entender, nossa, todo esse conteúdo que eu vou cobrar é necessário para essa criança, né, que tem o espectro autista? Não é facilitar, gente, entenda, a palavra que não é facilitar, não é passar todos, embora a gente saiba que é assim que vai acontecer, mas é trabalhar de uma maneira que minimamente aquela criança aprenda alguma coisa, tá? Então, Aline, só Oi. uma dúvida. O profissional de apoio, em caso do fundamental, ele também é necessário flexibilizar as atividades, também adaptação das atividades do Sim, professor? sim. Essas atividades, né, todas, independente, Bruna, se é educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. A partir do momento que a gente tem um aluno, né, que ele tem ali, o aluno ou a aluna, direito ou esteja com um profissional de apoio do lado, esse profissional de apoio, a partir do momento que foi solicitado, que está ali como uma garantia de aprendizagem, ele terá, né, essa atividade, né, sob sua responsabilidade, que é oportunizar maneiras daquela criança, tá, aprender o conteúdo. Só que aí, essa responsabilidade, ela não é solitária, ela não é sozinha, tá? Cabe o professor, né, do ensino regular, de cada disciplina, de cada matéria, fazer suas adaptações, entregar materiais que oportunizem, né, essa aprendizagem. Por exemplo, eu dou aula no 9º ano de uma escola do Estado, onde numa sala tem 2 alunos que têm, né, a deficiência, espectro autista. E aí, a professora de apoio me trouxe, né, uma cartilha sobre os conteúdos de história que serão trabalhados, ou ela perguntou, né, esses conteúdos vão ser trabalhados no 9º ano? Essa cartilha trazia os conteúdos de uma maneira mais lúdica, mais simbólica, né, com cruzadinhas, mais acessível, mais fácil. E aí ela pediu para que eu olhasse e visse se servia. Olhei, analisei e falei assim, perfeito, dá para usar. E aí, enquanto eu vou dando conteúdo, ela vai pegando qual é o tema da aula e vai direcionando esses alunos com esses materiais. Ela pede a escola para imprimir, né? E aí eu vou conversando com os alunos. Na hora da prova, eu faço a prova adaptada para esses alunos, tá certo? Então, é um trabalho que a gente vai dizer que é de parceria, porque o que tem acontecido é que a galera tem colocado tudo nas costas do profissional de apoio, tá errado, tá? Obrigada, Aline. De nada. É um trabalho de parceria, de coletividade, tá? Aqui, gente, o edital da banca falou mais uma vez que, para fazer profissional de apoio a prova, ele tem que saber os tipos de deficiência e tem que saber sobre transtornos globais de desenvolvimento, tá? Então, não mudou nada. É aquela mesma, né, informação sobre, né, o aluno que tem deficiência, ele pode ter deficiência, né, que é física, que é visual, né? A deficiência auditiva, ele pode ter a deficiência intelectual, né? Que pode afetar a aprendizagem, por isso vai precisar das adaptações. Ele tem a deficiência mental ou alguns transtornos que são mais duradouros, que prejudicam mais a sua participação plena, tá certo? Então, aí
há uma necessidade de acolhimento psicossocial, né, às vezes até de grupos, né, de trabalho para atuar junto com ele, né? Temos deficiência múltipla, que pode ser uma deficiência física ou mental, né? E nós temos também as altas habilidades superdotação, que é um grupo específico de alunos e alunas que têm uma capacidade excepcional, né? Uma aprendizagem maior, então elas precisam ser mais estimuladas. Eu acho que, ultimamente, a gente tem falado muito, né, dos alunos e alunas com transtornos do espectro autista, mas a gente tem alguns alunos nas escolas que têm altas habilidades de superdotação e a gente não sabe lidar com eles, e a gente pouco fala sobre eles, tá? Outra coisa que o edital traz os transtornos globais de desenvolvimento. Transtornos globais de desenvolvimento, a gente tem síndrome de Rett, a gente tem principalmente, né, o transtorno do espectro autista, TEA. Esse é o que tem mais caído nas provas, né, de concurso. E a gente sabe que o aluno e a aluna, mesmo sendo deficiente, mesmo tendo transtornos globais de desenvolvimento, a gente não pode nunca igualar. É dizer que é tudo igual, né? São sujeitos, seres humanos diferentes. No entanto, a gente tem algumas características, alguns padrões, né, que permitem a gente falar, olha, este aluno tem, né, transtorno global de desenvolvimento de algum aspecto, né? Então, quando você tem uma comunicação repetitiva, né, estereotipada, né, a questão das relações sociais muito precárias, são alunos e alunas que ficam mais sozinhos, que não conseguem olhar nos olhos, que odeiam o tato, né? Que encostem nele, que abracem, que coloquem a mão. Assim, a gente, toda regra tem suas exceções, mas no geral a gente percebe que os alunos que têm transtorno do espectro autista têm uma certa repulsa a toques, principalmente nas costas, né? Então, a gente vai vendo isso nos mais diversos graus, né? Então, aqui, ó, transtorno global de desenvolvimento tem a ver com, né, espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, tá certo? E aí, avançando, a gente tem aqui algumas sugestões de atendimento, né, a essas crianças. Depois a gente tem aqui também falando, né, algumas sugestões para o professor estimular. Então, veja, gente, sempre a palavra-chave é estimular, não é deixá-lo jogado, isolado, sozinho. É entender que há questões ali que vão dificultar, mas eu posso estimular ele a responder, né, a usar palavras, sons, né, participar de rodas, de brincadeiras, tá certo? E aí eu trago aqui, né, partes da cartilha que vai trazendo essas definições sobre transtorno global de desenvolvimento, né, vai falando sobre o autismo, né, que é o transtorno do espectro autista, que está muito em voga. Nós estamos tendo uma série de atualizações de leis reformulando a escola, né? Mas não precisem preocupar, nenhuma lei de 2025 foi colocada no edital para que vocês tenham que fazer questões, tá? Está muito dentro do edital da Banca Instituto Consuplan, então está muito tranquilo. Síndrome de Asperger não está caindo, gente. A de Rett também não. O que cai é TEA, tá? Transtorno desintegrativo. Então, a gente tem aqui, ó, tá no material, beleza? Coloquei todos para vocês, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Tudo que cai. Aí, tem um material lá no edital da Banca RBO que fala sobre, né, as crianças e adolescentes com deficiência. E aí ele traz algumas situações, e eu coloquei aqui para vocês que eu acho que isso daqui, por exemplo, pode ter uma questão que a Banca RBO faça, colocando situações de casos como esses aqui. Então, ó, sugestões de área de atuação das instituições e escolas especiais, tá? Então, aqui, ó, a regra é o ensino regular.
Mas nada impeça que a gente tenha também escolas especiais, viu, gente? Então, para criança de 0 a 6 anos, oferecer atendimento educacional especializado, que pode envolver formas específicas de comunicação, apenas quando esse atendimento não ocorrer nas escolas comuns, tá? Porque a regra é, preferencialmente, no ensino regular, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses atendimentos não podem ser oferecidos de modo a impedir o acesso à educação infantil, tá? Para crianças e jovens de 7 a 14 anos, o atendimento educacional especializado é sempre complementar e não substitutivo, tá? Sempre andando junto. Para adultos e adolescentes maiores de 14 anos que não estiverem aptos a frequentar o ensino médio, além dos cursos profissionalizantes e outros oferecidos, as instituições especializadas devem incentivar as matrículas desses alunos em instituições regulares de educação profissional, realizar convênios, então sempre está ajudando, né, ao seu desenvolvimento. Para adolescentes e adultos com idade para trabalho, é importante facilitar a inserção efetiva dessas pessoas no mercado de trabalho, de alguma forma elas vão conseguir. Para garantir maior qualidade do processo de inclusão dos seus alunos, a instituição especializada pode celebrar acordos de cooperação, tá? Então, esse documento vai trazendo sugestões, ó, caso as escolas comuns se recusem a fazer tais matrículas, né, a gente já tem aí encaminhar ao Ministério Público, que é crime, tá? A chamada inclusão ao contrário é um artifício para que o atendimento escolar se manifeste nas instituições especializadas. Essa se propõe a abrir ou transformar esse atendimento já existente para alunos com deficiências ou com problemas de aprendizagem, também para alunos sem deficiência e mesmo sem dificuldades de acompanhar, cursar as escolas comuns. Então, está surgindo aí, né, uma ideia de inclusão ao contrário, que é criar, né, lugares, ONGs, coisas específicas, né, para colocar essas pessoas com deficiência, para não cumprir a lei. Você sabe que sempre tem esses artifícios, né? Temos que agir urgentemente. E aí vai trazendo aqui, ó, quais ações? Colocando a aprendizagem como eixo das escolas, garantindo tempo e condições para que todos possam aprender, garantindo educação especializada, abrindo espaço para cooperação, estimulando, né, e formando continuamente o professor, para que ele saiba lidar. E aí, ó, que tipos de atividades e quais são os processos pedagógicos? Então, aqui, ó, debates, pesquisas, registros, escritos, falado, observação, vivências são processos pedagógicos indicados para a realização de atividades dessa natureza, que é falando sobre inclusão, tá? Então, coloquei aqui, depois vocês dão uma lida no material, ó, como realizar a avaliação, né? Essa avaliação, ela pode ser flexível, não é meramente classificatória, ela pode ser adaptada, então são coisas que a cartilha trouxe, que a banca RBO colocou lá, e que a gente está, né, colocando no material para vocês não ficarem desassistidos, tá? E aí a gente tem aqui uma questão, ó. A educação inclusiva respalda-se em valores constituídos de modo universal. Mesmo com tantos anos transcorridos, profissionais da educação ainda afirmam ser um desafio lidar com as dificuldades. Nesse contexto, analise as assertivas abaixo. Então, isso aqui é uma questão da banca RBO. Vocês estão vendo que ela é um pouco maior, né? Mas dá para fazer, é muito tranquilo. Vamos lá. Para fazer a inclusão de verdade e garantir a aprendizagem de todos os alunos na escola regular, é preciso fortalecer a formação dos professores e criar uma boa rede de apoio. Vocês viram que a gente acabou de ler uma coisa muito parecida com isso? Então, essa daqui é verdadeiro. Então, a gente exclui e essa daqui não vai ser nossa resposta. A educação inclusiva compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento da sua vida escolar. Bonito, né, gente? E aí, o que vocês acham? Verdadeiríssimo, né? Quando a gente fala da Declaração de Salamanca, ela fala muito sobre isso. Podem ter necessidades especiais em algum momento da sua vida escolar. Então, tá verdadeiro. Beleza, então essa aqui já não pode ser, né? Essa daqui também já não pode ser. Há necessidades que interferem de maneira significativa no processo da aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola, como, por exemplo, a utilização de recursos e apoios especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. Perfeito.
Então, nesse caso aqui, é a letra E. Todas as assertivas, elas estão corretas, estão coerentes, estão dentro, né, daquilo que é a educação inclusiva. Sobre o atendimento educacional especializado, assinale a alternativa correta. O AE substitui a escolarização no ensino regular quando o aluno apresenta deficiências severas. E aí? O AE deve ocorrer preferencialmente em sala de recursos multifuncionais, de forma complementar e suplementar. Engraçado, né? Do 6 eu pulei para o 8. Agora que eu vi, mas tá tudo bem. O AE é ofertado apenas, já não lê. O AE é responsabilidade exclusiva, já não lê. Você pode ficar em dúvida no A e no B. Mas, como a gente está buscando a alternativa correta, linda, maravilhosa, é a B. O AE deve ocorrer preferencialmente em sala de recursos multifuncionais, de forma complementar ou suplementar ao ensino regular, tá? Então, 8B. Isso, Elaine, perfeito. Ó, esse aqui é boa. Tá caindo muito. Sobre práticas pedagógicas para alunos com transtorno do espectro autista. Assinale a alternativa correta. Todos os alunos, ai, gente, toda vez que já tiver todos, fiquem desconfiada da questão, hein? Lembra que eu falei? Todos os alunos com TEA necessitam de currículo individualizados e separados da turma. Erradérrima, não é essa. Alunos com TEA não devem ser avaliados por desempenho acadêmico devido às dificuldades. Como assim não deve? Erradérrimo. As estratégias estruturadas, previsibilidade, recursos visuais e adaptações podem favorecer o aprendizado e a participação do aluno com TEA. Olha que bonito, não é? Lindo. Estratégia estruturada, previsibilidade, recurso visual, parece que é essa. O professor regente é dispensado de acompanhar o aluno durante o processo de adaptação? Não, né, gente? Então, aqui o 9 é a letra D. Opa, perdão, C. Letra C. Fechou? Beleza? Excelente. 10. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, assinale a alternativa correta, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A matrícula de estudantes com deficiência pode ser condicionada à contratação de profissionais? Não pode ser condicionada. A escola pode recusar a matrícula? Não, é crime. Ela pode até recusar se ela quiser sofrer uma ação, né, penal. É proibida a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em razão da inclusão de alunos com deficiência. Ó, segundo a lei brasileira, é isso aqui, né? Ó, o atendimento educacional especializado deve ocorrer apenas fora da escola, já está errado, né? Então, 10C. 10C. Fechou? Vamos para esse aqui, ó, o papel do profissional de apoio escolar, orientação, higiene e cuidados com a criança ou adolescente, tecnologia assistiva. Professora, a gente está, né, caminhando para 11h36 e a gente viu que o material é grande. A gente vai ficar até o final? Não, lembra que a gente tem mais uma aula para profissional de apoio, uma aula específica. E aí a gente segue nessa aula o conteúdo e até lá a gente vai fazendo mais exercício, tá bom? Tá. Então, o foco é a gente, né, trabalhar o conteúdo, tá? E aí vocês vão lendo também, vai trazendo coisas que vocês tiverem dúvida, e a gente vai fazendo exercícios da banca. Eu vou procurar mais exercícios, é difícil, gente. Mas a gente pode fazer também exercícios que são semelhantes, tá? Alguém quer falar? O microfone aberto? Não? Ó, seguindo, eu acho que dá para ver esse conteúdo aqui, beleza. O papel do profissional de apoio escolar. O que a gente tem aqui? Quando a gente fala de papel do profissional de apoio escolar, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Ela que vai regulamentar o papel do profissional de apoio escolar. E, óbvio, a gente já tem alguns municípios, né, que estão
melhorando e criando, né, naquele plano de carreira, coisas específicas para profissional de apoio. Por exemplo, eu estou dando aula para o concurso de Patos de Minas. E para o concurso de Patos de Minas, a gente tem lá uma lei específica para profissional de apoio, que é bacana, que é legal. Aqui, Uberlândia precisa avançar nesse sentido. Mas o que a gente tem é que o profissional de apoio regulamentado pela Lei Brasileira de Inclusão. E óbvio que as diretrizes curriculares do município de Uberlândia e tudo aquilo que diz respeito à Uberlândia está atendendo à Lei Brasileira de Inclusão. Então, você tem que focar nisso. E toda vez que fala sobre o profissional de apoio escolar em Uberlândia, está falando, portanto, daquela dimensão, de que ele vai, né, trabalhar com o aluno, a aluna que tenha deficiência, assistindo, né, ajudando esse aluno, principalmente no que diz respeito à alimentação, né, à locomoção, à higiene, é o que está na letra da lei. Mas em tudo que for preciso dentro da escola. E esse tudo que for preciso dentro da escola é, sobretudo, as adaptações necessárias para que ele possa compreender o currículo, para que ele possa aprender, tá certo? Porque a ideia é que ele aprenda, não é que ele fique jogado às traças dentro da sala de aula, tá? Então, guardem isso para não errar. A gente tem uma lei que define, que fala sobre o profissional de apoio, tá bom? Só queria trazer isso para que a gente possa, então, entender todas as dimensões da atuação do profissional de apoio. E uma das atuações dele vai ser com as tecnologias assistivas, que são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade. Então, vocês vão perceber que tecnologia, né? Eu não gosto muito, mas é tudo que ajuda, né? Tudo que ajuda a criança. Tudo que ajuda o adolescente a compreender, né? Então, a tecnologia é composta por dois elementos principais, né? Os recursos, e aí a gente tem as baixas tecnologias e as altas tecnologias, igual eu falei para vocês. Uma bengala pode ser uma tecnologia assistiva. A lupa pode ser uma tecnologia assistiva. Quando você pega um talher e usa ele, adapta ele para a criança conseguir usar, é uma tecnologia assistiva, mas é uma tecnologia assistiva baixa, tá? De baixo custo, né? De baixa, né? Criação, tá? Agora, alta tecnologia, de tecnologias assistivas, são softwares, né? Que têm reconhecimento de voz, leitores de tela, próteses computadorizadas, então isso é alta tecnologia. E aí é muito mais caro. A gente tem os serviços, né? Então, por exemplo, um fisioterapeuta, um profissional, né, ensinando a criança a ter coordenação motora, né, a lidar ali, né, com uma dificuldade no caminhar, no mover, no mexer-se, é uma tecnologia assistiva, tá? Ok? Opa, voltar aqui. Então, tecnologia, gente, assistiva. Opa, foi longe, hein, gente? Espera aí que saiu aqui do meu. Beleza. É tudo aquilo que vai promover a autonomia e independência dessa criança, desse adolescente, que vai facilitar a sua comunicação para que ela possa ter mais interação, para que ela possa ter mais mobilidade, para que ela possa aprender, para que ela possa interagir, seja na escola, no trabalho, no lazer, porque, né, a tecnologia assistiva ela está para acabar com as barreiras, seja elas quais forem, beleza? Então, na escola, a tecnologia assistiva é fundamental para garantir a inclusão dos alunos. Ela é utilizada para ampliar a comunicação. Então, tem salas de recursos em escolas que têm tradução para Libras, softwares,
né? No geral, a gente tem escolas ainda faltando muito as salas de recurso. A gente ainda precisa avançar com essas salas de recurso, né? Mas a gente tem promover acesso à informação, né? Por exemplo, com braille, com leitores de tela, com lupas, adaptar o ambiente, os materiais, por exemplo, com teclados adaptados, com mouse alternativos, né? Ou até mesmo um simples lápis, apoiar a locomoção, com andadores, cadeiras de rodas, se for o caso. Então, essa tecnologia assistiva, mais uma vez, é para trazer acessibilidade, mais funcionalidade, mais flexibilizações. Guardem essas palavras, elas são importantes, são chaves aqui no que a gente está se propondo a aprender. E aí, ó, papel do profissional de apoio é identificar. E olha que ele vai identificar se aquela criança vai precisar. Ele vai mediar, ou seja, auxiliar o uso, o manuseio. Ele vai adaptar, né, o ambiente. Aí, quando ele vai fazendo tudo isso, a gente tem inclusão. Portanto, gente, não é uma tarefa fácil, mas é também uma tarefa que ela precisa ser vista de maneira coletiva, né? Com cooperação, em conjunto, né? O professor e o profissional de apoio, porque hoje é tudo nas costas do profissional de apoio, tá? Então, é isso. É isso que está na lei, é isso que a gente tem que entender. Então, a partir de hoje, para você não errar, igual teve gente, né? Eu lembro bem na maratona da aprovação, eu lembro que eu falei, olha, gente, o profissional de apoio, uma professora profissional de apoio vai adaptar o currículo, vai adaptar o ensino, vai, gente, está lá nas diretrizes do currículo de Uberlândia, ele vai fazer isso, mas ele não faz sozinho. Tá? Profissional de apoio escolar não é para ficar, gente, fiscalizando o pátio. Isso está errado. Profissional de apoio não é para substituir professor que faltou. A gente sabe que é isso que acontece nas escolas. Profissional de apoio, ele vai assistir, ele vai ajudar a criança com deficiência na qual foi solicitado, tá? Então, ó, locomoção e acessibilidade, alimentação, higiene e cuidados pessoais, interação social, para que ele possa ter uma convivência respeitosa com os demais colegas, observação e registro. Por exemplo, eu falei que eu tenho 2 alunos com espectro autista numa determinada escola no 9º ano. Quando eu vou fazer lá o relatório final, bimestral, eu sempre peço ajuda para a professora de apoio, profissional de apoio, porque eu não consigo dar conta de entender todas as dimensões do desenvolvimento da criança. Eu vejo que ela está interagindo comigo, eu vejo que ela interage num trabalho, que eu vou lá, sento, converso com ela, que ela fala que está entendendo, ok, mas a profissional de apoio vai me dizer se realmente aquilo é verdadeiro ou não, tá? Então, apoio pedagógico não substitutivo, tá? Da colaboração com o professor, da utilização de estratégias e recursos adaptados, tá? Então, é tipo assim, entender que o profissional de apoio, ele é uma ajuda. Ele não é sozinho, solitário, como está acontecendo nas escolas. Ele é uma ajuda, um apoio, o nome já fala, ó, apoio. Apoio para o AE, apoio para os professores, né? Um apoio, tá? E aí a gente entra na parte da orientação à higiene e cuidados com a criança, tá? Então, higiene é uma coisa que o profissional de apoio vai fazer muito, principalmente se a criança tem deficiência, mas existem as regras básicas da higiene pessoal, principalmente quando a gente está falando de educação infantil, né? Então, o cuidado com a higiene na educação infantil é muito mais forte do que quando ela está no ensino fundamental, porque a gente tem os momentos dessa higiene, né?
higiene bucal, de escovação dos dentes, inclusive tem lá no ECA, falando de programas, de projetos de escovação, higiene das mãos, sempre antes, né, da criança ir comer, ir ao banheiro. Então, o profissional de apoio vai ajudar, né, principalmente depois da pandemia, né, tem se falado muito sobre lavar as mãos para prevenir doenças. Higiene corporal, dependendo da rotina, né, da criança na educação infantil. Às vezes você tem lá na creche a necessidade do banho, e aí lembrar, gente, que essa higiene corporal, ela produz conhecimento. Lá na BNCC tem os campos de aprendizagem, e aí, enquanto você está dando banho, você está ensinando sobre o corpo, você está ensinando, mesmo bebês, professor, sim, mesmo bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Você está ensinando, né, sobre os limites do corpo, que ninguém pode mexer no corpo dessa criança, tá? A questão do vestuário, das roupas, né? Principalmente adequadas à temperatura, tá? Não é sobre roupa de menino e roupa de menina, viu, gente? Até tomar cuidado com essas coisas. Vocês viram que a banca Instituto Consulplan pôs um monte de questão bem assim, tratando sobre esses respeitos, tá? Então, não é sobre você falar que uma roupa é para menino ou para menina, é o cuidado, tá? De estar limpa, de ser apropriada para o frio, para o calor, tá? A importância de abordar a higiene de forma lúdica, com canções, com historinhas, com brincadeiras, porque principalmente na educação infantil essa estratégia é uma estratégia que dá muito certo, né? Aí a gente tem os campos de experiência na BNCC que trabalham com essa higiene, né? O eu, o outro, o nós, tá? Então, a construção da identidade da subjetividade dando conta desse corpo, né? O seu corpo tem limites, o corpo do outro também tem limites, tá? Corpo, gestos e movimentos, também fala sobre a exploração da higiene, a questão das emoções também, escovar os dentes, lavar as mãos, pentear o cabelo, tá? Então, vai trabalhando a coordenação motora fina, a consciência corporal, o bem-estar. Os direitos de aprendizagem também têm a ver com a questão da higiene, que é conhecer-se, conviver, participar, porque essa higiene, né, é uma higiene que é da criança enquanto indivíduo, enquanto corpo, mas também a gente pode associar a higiene ao espaço. O espaço que precisa estar limpo, o espaço que precisa estar cuidado, né? Então, organização do ambiente. Aí, ó, rotina e intencionalidade. Então, a gente tem na educação infantil os momentos rotineiros desses hábitos de higiene, a ludicidade, que é uma estratégia das brincadeiras, interação e exploração, né, a mediação dos professores com objetivos claros para o desenvolvimento da aprendizagem, consciência corporal e saúde, tá? Beleza? Então, vamos finalizar essa aula de hoje fazendo esses exercícios aqui sobre essa temática, tá? E aí, na próxima aula que a gente tem lá no calendário de profissional de apoio, a gente termina esse conteúdo e foca em fazer uma listinha de exercícios da banca para vocês irem bem para a prova de profissional de apoio, banca RBO. Vocês estão vendo que é mais tranquila, né, gente? E os conteúdos são muito repetidos. Vocês estão sentindo isso? E aí, não esquece que na próxima aula, né, é um conteúdo muito bom que é sobre primeiros socorros. Essa banca, ela gosta um pouquinho. Sobre o uso de tecnologias assistivas no contexto escolar, é correto afirmar que, né, a banca RBO, ela pode, gente, ter questões de estudo de caso, igual a gente viu, né, mostrando um funcionário, um professor, um isso, aquilo, o outro, ou ela pode ter questões mais diretas, tá? De pegar e, ó, você sabe esse conceito, tá? Então, tecnologia assistiva é sinônimo de tecnologia digital? Não, não é. Então, não pode ser isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, você já pegou aqui, já viu um erro? Não precisa seguir lendo. É um conjunto de recursos e serviços que visa promover autonomia, participação, aprendizagem de estudante público-alvo da educação especial. Fechou.
Deve ser prescrito exclusivo. Não, prescrito. É direcionado apenas. Não. Então, só pode ser a letra B, né? De acordo com a perspectiva adotada pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tecnologia assistiva deve ser compreendida como? Aí você fala assim, meu Deus, a professora falou que era importante essa lei, mas a gente não aprofundou nessa lei. Agora, como que eu vou fazer essa questão? Gente, tranquilo, eles só usaram isso daqui para mostrar que está na letra da lei, mas dá para fazer, ó, ferramentas tecnológicas digitais, mais uma vez, errado. Conjunto de... Vocês viram que só mudou aqui, ó, o enunciado. Aqui, ó, o uso de tecnologia é correto. Aqui, para dar uma incrementada, uma boniteza na questão, eles colocaram a Política Nacional de Educação Especial. Mas, se você olhar, inclusive, até a mesma letra é a certa, é a letra B. É a mais completa, a mais certa. O resto, serviço clínico destinado a... Não. Equipamentos necessários de recursos, desde que... Não, prescritos, até aí, ok, podia ser, mas aqui, ó, prescritos. Entenderam? Olha como a banca é repetitiva também. Só mudou ali, só deu uma floreada. 12B, tá? Aí a 13. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, o profissional de apoio escolar tem como função principal. Função principal. A função principal vai perpassar aquelas palavras-chave: locomoção, alimentação, higiene, tá? Então, só pode ser a letra C, favorecendo o acesso, a participação e segurança do estudante. Então, por isso que o profissional de apoio assiste, ele ajuda, tá? E aí a gente tem aqui, ó, 14. Assinale a alternativa que apresenta uma atuação indevida do profissional de apoio escolar. Achei legal, porque aqui está falando indevido. O que, que o profissional de apoio não deve fazer? Ai, gente, esse eu adoro, porque se você for olhar, é o que o profissional de apoio faz. Ai, gente, eu adoro, sabe por quê? Porque tudo que acontece na escola é errado, né, gente? Eu já vi a profissional de apoio respondendo as questões para os meninos aqui. Então, aqui, ó. Auxiliar o aluno com deficiência, ok, tem que fazer. Responder atividade pedagógica no lugar do estudante quando ele apresenta dificuldade? Não. Mas tem muitos que fazem. Apoiar na comunicação? Sim. Auxiliar no deslocamento, né, quando previsto, né, cuidados pessoais? Ok, tá certo. O que ela não tem que fazer é a letra B. Não é, Elaine? É isso. Eu falo, se a gente for pegar o que a gente faz, a gente, né? Cada um de nós, achando que a gente está acertando, a gente vai errar. Então, foca na letra da lei, foca no que é certo, tá bom? Amém, Elaine, que bom. Agora não erra mais, né? Gente, noções de primeiros socorros, tá? Vai ficar para as nossas próximas aulas. A gente vai ver bonitinho aqui, porque é um conteúdo que merece bastante atenção, mas você já tem aí o material para estudar, tá vendo como ele é grande? Depois, a gente tem o ECA, e aí a gente finaliza. E a gente faz mais exercícios na próxima matéria, tá? O conteúdo de apoio é bem fácil, não é difícil, tá certo? Enquanto isso, eu vou fazendo uma lista de exercícios focadas nas exigências da banca RBO, tá bom? Eu vi que o material da banca RBO pede para falar sobre noções de primeiros socorros dentro dessa cartilha que eu preparei. Então, tá tudo certinho, não tem nada de errado. As referências bibliográficas que estão lá são as que eu uso para os materiais. Então, estamos bem, graças a Deus, tá? Lembrem que lá no cronograma a gente tem mais encontros, tá? No próximo sábado tem a professora de português, depois vocês vão ter outros encontros comigo para falarmos sobre os conhecimentos específicos de profissional de apoio, tá? Vai dar tudo certo, confiem, vai estudando, revendo esse material e vendo da maratona da aprovação, tá? Não tem informática na prova, tá? A prova de vocês consiste em 10 questões de matemática, 10 questões de português, legislação e conhecimentos específicos. Dessa vez não tem informática, tá?
Graças a Deus, né, gente? Para quê? Tá certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Assim que a aula estiver pronta, gravadinha, eu coloco lá para vocês, tá bom? Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. A gente vai se falando e, né, e se informando ao longo da semana. Para vocês também.